somente o Senhor nós adoramos, somente a Ti nós depositamos a nossa confiança. Em Ti nós temos uma viva esperança. Em Ti nós temos uma esperança que não pode ser morta. Em Ti nós temos uma esperança que é viva. Diante de todo e qualquer desafio, a nossa esperança no Senhor sempre deve ser viva. Agradecemos a Ti, Senhor. A Ti nós rendemos louvores nessa hora. Muito obrigado. Agradeço ao Senhor. Agradeço ao Senhor pela palavra que você vai ouvir. Agradeço ao Senhor pela palavra que você vai ouvir. Pelo que o Espírito Santo vai administrar ao seu coração. Vai celebrando ao Senhor, vai agradecendo ao Senhor por isso. Diga: Senhor, o meu coração está aberto. O meu coração está aberto para receber do Senhor a instrução do Senhor. Fala comigo, Senhor, nessa noite. E eu recebo a sua palavra como um ouvinte praticante. Eu recebo a sua palavra como um filho pronto a obedecer à instrução do Pai. Eu recebo a sua palavra. Vai agradecendo ao Senhor. Se renda de todo o seu coração a Ele. A sua rendição valerá a pena, sempre valerá a pena. Sempre valerá a pena. Através de nós a terra cante que Ele é grande. Que através de... Aleluia. Você pode dizer graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus. Aleluia. Concorda? Concorda em oração comigo. Senhor, nós entramos na brecha agora pela vida da Elza, pela Lucimar, pela Andresa, pelo Ivonaldo. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo Teu prevalecer na vida deles, na saúde deles. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu poder que cura da cabeça à planta dos pés de cada um deles. Nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, o Teu nome já é glorificado na vida da Elza. O Teu nome já é glorificado na vida da Lucimar. O Teu nome já é glorificado na vida da Andressa. O Teu nome já é glorificado na vida do Ivonaldo. Se você crê nisso, diga amém, 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 amém. Pode sentar, pode ficar à vontade. Antes de chamar você para semear, eu quero te contar uma experiência que um dia eu tive com uma pessoa que eu guardei isso comigo e eu quero compartilhar com você. Alguns anos atrás, conversando com uma pessoa, e o assunto entrou sobre questão de dízimos e ofertas. E aquela pessoa que também servia no ministério, ela servia em tempo integral no ministério, como eu também. Aquela pessoa disse assim: pastor, eu não sou um dizimista, porque na verdade a minha vida foi uma oferta a Deus. Eu entreguei minha vida a Deus para o ministério. Eu disse: irmão, tem alguma coisa errada nisso aí. Porque se você entende que é assim, existe um de nós dois aqui, somos o bobo da história. E eu entendo que mesmo que nós entregamos a nossa vida para o ministério, para o evangelho, isso não nos isenta de sermos praticantes de princípio. Assim como você que nos ouve ensinando aqui sobre dízimo, sobre oferta, de repente num futuro muito próximo quer ter a liberdade de poder ensinar você sobre primícias, mas assim como você tem a responsabilidade, isso não é diferente comigo que estou aqui em pé na sua frente. E aquele rapaz, ele estava se dando o direito de, porque ele entregou a vida dele ao evangelho, de não fazer isso.
Eu fico pensando sobre essas coisas. Naquele dia eu disse para ele assim: irmão, se você entregou sua vida a Deus, o que vale mais? A sua vida ou 10% dos seus rendimentos? Ele disse: pastor, a minha vida vale muito mais. Então você precisa rever os seus conceitos, eu disse para ele. Porque se você diz que entregou sua vida, e eu vejo que você está com dificuldade de semear na parte financeira, você precisa rever os seus conceitos, se houve uma entrega verdadeira ou não. Porque eu não tenho dificuldade em dizimar, eu não tenho dificuldade de fazer ofertas agressivas, porque o mais agressivo eu precisei um dia fazer lá atrás. Eu vejo pessoas padecendo, tropeçando em um princípio tão básico, tão simples como é dizimar, quando na verdade você está ouvindo alguém falar que entregou a sua própria vida. Isso sim é algo que a gente pode considerar como algo que muitas vezes soa como pesado para alguém, porque a pessoa acha que se ela entregar a vida dela para o Evangelho, ela vai sofrer, ela vai perecer. Mas apesar de todos os desafios que a gente enfrentou, o Senhor nos guardou em todo o tempo. E passou esse dia dessa conversa. Agora, pouco tempo atrás, eu encontrei com esse rapaz. Alguns anos depois, no mesmo lugar, na mesma condição. E eu fiquei tão triste com o que eu vi na vida daquele moço. E ao mesmo tempo feliz por não ter deixado com que aquilo entrasse no meu coração, porque se o meu coração não tivesse aberto para receber uma instrução de Deus, para conhecer a Deus naquele dia, uma má informação, uma informação errada teria entrado no meu coração. E sabe lá Deus, eu estaria na mesma condição daquele rapaz. Deus, ele não é responsável por pessoas. Deus é responsável por princípios praticados. E que o Senhor possa olhar para você e se alegrar com o seu procedimento, com a resposta que você dá à palavra que você ouve. Que você não seja apenas um ouvinte que se esquece, mas que você seja um ouvinte que ouve e pratica, um ouvinte praticante da palavra. Porque é praticar princípios, obedecer princípios, é quem vai levar você adiante. Amém? Fora disso, nós podemos falar sobre Deus, nós podemos ter boas palavras para dizer sobre Deus, mas isso não significa que algo vai ser diferente para você. Eu sei de fato que aquilo que eu falo é verdade quando eu me vejo praticando princípios, quando eu estou pronto a obedecer o que Deus diz. Eu posso dizer para você, nesses mais de 23 anos de caminhada com Deus, vale a pena praticar, vale a pena obedecer. Apenas falar não funciona, só vale a pena se você for praticante da palavra, e isso não exclui a parte financeira. Amém? Eu quero convidar você que veio para fazer a sua semeadura, você pode levantar do seu lugar agora mesmo, em obediência e honra ao Senhor, praticar a palavra. Senhor, eu quero te agradecer em nome de Jesus, que esse testemunho, essa experiência quebre barreiras, rompa, remova obstáculos na mente, no coração de pessoas nesse lugar. Senhor, nos leva, nos tira desse lugar. Somos livres pelo Senhor. Deus te abençoe. Somos livres pelo Senhor, e não é para fazermos o que nós queremos. Somos livres, Cristo nos libertou para que sejamos livres de toda avareza, de todo apego. E muitas vezes procuramos fugas, procuramos algumas coisas que nos faça nos garantir que não precisamos obedecer algumas coisas. Mas remove de nós essa consciência, remove de nós essa mentalidade, meu Senhor, e que nós possamos verdadeiramente avançar para dentro daquilo que o Senhor tem para nós, que sejamos encontrados, independente da condição em que estejamos, que sejamos encontrados como excelentes administradores dos recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que não sejamos reprovados, mas que sempre, em todo o tempo, aprovados, não segundo os nossos olhos, mas segundo o Senhor e a sua palavra. Assim nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus,
Amém, amém, amém. Oséias diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Ele diz assim, conheçamos, Oséias capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um dever que a gente tem, conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Deus. Não é um culto que vai definir todo o seu conhecimento sobre Deus. É por isso que é importante, como a própria palavra diz, não deixar de congregar, como é costume de alguns, porque você ouve uma palavra, em um ambiente onde Deus está se movendo, onde Deus está se manifestando, é diferente. Queridos, hoje existe algo que é muito bom. Eu reconheço o quanto isso é uma bênção de Deus para muitas pessoas, chamada rede social. Nessa mesma hora, tem alguém nos assistindo, talvez fora da nossa nação. Tem alguém sendo servido pela palavra. Isso é bom até um certo ponto, mas a partir daquele ponto já começa a ser perigoso, porque hoje, quanto mais o tempo passa, mais pessoas estão congregando pela rede social, pela internet. Pastor, e qual é o perigo disso? Qual é o perigo de congregar pela rede social? É que congregar pela rede social geram crentes egoístas. Congregar pela rede social geram pessoas que só pensam em si mesmas, porque elas podem procurar que ministração elas vão ouvir, que pregador elas vão ouvir, que pastor elas vão ouvir, seja quem for. Elas podem escolher num cardápio sem limite o que elas podem ouvir, o que elas podem aprender. Só que o Evangelho não é apenas ouvir. O sentido do Evangelho, nós falamos tanto sobre isso aqui. O sentido do Evangelho é você ouvir e você praticar o que você ouve. E não tem como você ficar lá isolado na sua casa, na quietude do seu lar, e frutificar como Deus quer. Muitas pessoas estão usando isso hoje porque tem dificuldade de conviver com pessoas, tem dificuldade em se relacionar com pessoas. Então isso está sendo hoje, infelizmente, um prato cheio para muita gente. Graças a Deus que da minha casa mesmo eu recebo uma palavra, eu assisto um culto. Isso é muito perigoso. Para quem quer avançar, você recebe lá também. Não tem nada errado você assistir, mas você precisa frutificar. E para frutificar, você vai ter que encarar pessoas com deformidade no caráter, você vai ter que encarar gente mentirosa, você vai ter que encarar gente fofoqueira, você vai ter que conviver com gente boa, você vai conviver com gente generosa, você vai conviver com gente avarenta, você vai conviver com todo tipo de pessoa, porque isso é o que acontece na igreja. Só que uma coisa, você sabe que é nesse meio, que é uma grande oportunidade que você tem de frutificar. Há muitos anos atrás, houve um início de um começo do ministério aqui em Primavera, muitos anos. Eu ainda nem sonhava um dia ser pastor da igreja aqui em Primavera. E muitas pessoas naquele tempo que eles começaram a ouvir sobre isso. Eu tenho Deus para mim, eu ando com Deus para mim, eu busco a Deus para mim, e está tudo certo, e se eu salvar a mim mesmo, está tudo certo. Muitas pessoas entraram nisso aí, e eu não encontrei nenhuma delas que frutificam hoje. Eu não encontro nenhuma delas que vive uma vida diferente, nenhuma delas. Mas se você conversar, isso é perigoso, porque se você conversar com pessoas assim, eles têm muito a falar sobre Deus, eles têm tanto a falar sobre Deus, mas eles não frutificaram, eles não colocaram para fora o que Deus colocou dentro deles, eles não impactaram a vida de ninguém, eles não mudaram a realidade de nenhuma pessoa. É para mim, é para mim, é meu, eu quero, é para mim, é para mim. Isso é uma condição egoísta e isso não se encaixa no Evangelho. É por isso que a gente ensina você, é o nosso empenho aqui. Nós não nos reunimos aqui para fazer movimento, porque se fosse para isso, queridos, a gente sabe fazer essas coisas. Não é difícil de você aprender como é que se faz um movimento. Não é difícil você tocar
apenas a alma da pessoa, apenas o emocional das pessoas. Não é difícil fazer isso. É muito fácil tocar a emoção das pessoas. Mas o que isso vai provocar de mudança? Nada. Vai gerar apenas entusiasmo. E eu sei que se você está aqui nessa hora, se você está aqui nessa noite, é porque você não quer uma vida apenas de entusiasmo. Você quer uma vida concreta em Deus. Você quer uma vida de verdade em Deus. Você não está atrás de movimento, você não está atrás de volume, você está atrás de direção de Deus para você. Você está atrás de conhecer a Deus e prosseguir em conhecer o Senhor. Posso ouvir um amém? Não? Que quase que eu fiquei em dúvida agora. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é o nosso coração nesse lugar. Ensinar você a andar com Deus. Andar com Deus de verdade. Pastor, que nível? Que nível? Andar com Deus em que nível? No pior dia da sua vida, como é que você procedeu? Lembra aí até hoje. O pior dia da sua vida, como é que você procedeu? Como é que você reagiu? Conhecer a Deus a ponto de atingir esse nível da sua vida, em que mesmo aos seus olhos, que mesmo aos nossos olhos, seja o pior dia da sua vida, você será encontrado confiando e nunca questionando a Deus. É possível viver isso? Sim, é possível. É muito possível. Extremamente possível. Como é que você portou? No pior dia da sua vida, no dia mau. Agora vamos para o outro extremo. Como é que você se portou? Agora pensa no melhor dia que você já viveu até hoje. No dia mais realizador da sua vida, no dia da melhor notícia que você ouviu. Como você procedeu? Porque muitas vezes a gente acha que a gente esquece no momento difícil, não é mesmo? No momento difícil questiona Deus, no momento difícil tem dúvida até se Deus se faz presente. No momento difícil se sente abandonado, no momento difícil vira uma bagunça tremenda na cabeça. Mas quando a condição boa também se manifesta, a gente tem tudo para não se lembrar do abençoador. A gente tem tudo para se esquecer de quem proporcionou tudo aquilo nas nossas vidas. Agora existe um lugar, e é isso que nós vivemos aqui, para ensinar, o tempo todo ensinar, para mostrar o caminho, para dar instrução, para mostrar para você que é possível viver uma vida com Deus, quando você sair essa porta para fora. É possível você viver uma vida com Deus. É possível sim, você viver a manifestação de uma fé que não se abala, uma fé inabalável. É possível, diga comigo, é possível. Seja no dia mais difícil, ou seja no dia mais glorioso, no seu coração, o Senhor será lembrado. O Senhor será lembrado. No dia mais difícil, não tem nada que vai remover minha confiança em Ti, Senhor. Eu permaneço confiando no Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Mesmo que eu não entenda o que está acontecendo agora, e muitas vezes eu quero adiantar para você, muitas vezes você não vai entender mesmo. Muitas vezes você não vai conseguir fazer a leitura mesmo. E nessa hora, a única coisa que precisa permanecer intacta, mesmo sem entender, é a confiança. Eu confio no Senhor. Eu não entendo o que está acontecendo, como Josafá disse, mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Assim como Jó viveu um momento difícil, um momento extremo. Você viu Jó desanimado alguma vez? Você viu Jó falando em parar de ir na igreja? Você viu Jó falando em parar de orar? Você viu Jó falando em parar de servir, de praticar, de obedecer a Deus? Mesmo perdendo os seus 10 filhos, mesmo perdendo tudo que ele tinha, mesmo tendo o seu corpo tomado em lepra, você sabia que Jó não podia nem chorar? A lepra comeu até essa parte de cima aqui, ó, do olho de Jó. É pálpebra que fala, né? Comeu até as pálpebras do olho de Jó. Se Jó chorasse, a dor era ainda maior. E o que Jó dizia? E o que Jó disse?
O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Tinha sido Deus que tinha tomado? Foi Deus que tocou lá e derrubou os seus celeiros, matou os seus animais, tocou nos seus filhos? Satanás fez isso, mas mesmo num momento tão difícil, ele nunca tirou a glória de Deus, mesmo num momento tão difícil. O Senhor o deu. Sabe o que Jó estava dizendo? O Senhor o tomou. Sabe o que ele estava dizendo? Na minha vida, só o Senhor tem poder de tocar. Eu não aceito nada fora disso na minha vida. Só o Senhor tem poder de tocar na minha vida. E o diabo está lá escondido atrás da moita assim, sabe? Fala meu nome. Fala que eu estou assolando você. Fala que eu estou afligindo você. Fala que você está sendo perseguido por mim. Você já escutou alguém falando isso aí? Ah, pastor, o diabo está furioso. Já escutou alguém falando isso? Parece que como agora o diabo ficou maior do que Deus. Já escutou isso alguma vez? Não? Parece que agora ficou maior. E mesmo no momento de extrema dificuldade, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Você sabe aonde a sua confiança é medida? É nos extremos. Quando está mais ou menos, ninguém diferencia de ninguém. Quando a vida é mais ou menos, todo mundo é igual. Se olha, todo mundo é igual, todo mundo tem fé, todo mundo confia, todo mundo tem Deus, está todo mundo no mesmo lugar. Mas é quando a gente vive os extremos, é que um se diferencia do outro. O extremo de um problema, ou o extremo de uma realização. Salomão viveu o extremo de uma realização. Tudo o que a sua alma desejou, tudo o que ele planejou, tudo o que ele sonhou, Eclesiastes fala sobre isso. Salomão proporcionou a si mesmo. Se ele tinha vontade de um coral cantando só para ele, Salomão tinha aquele coral cantando só para ele. Se ele tinha vontade de ter um jardim diferente, coisa que ninguém tinha tido até ali, para Salomão era proporcionado aquele jardim. Tudo que ele desejou, tudo que ele ansiou, ele teve. E o que aconteceu com Salomão? Ele se perdeu no meio da caminhada. Porque os extremos provam a nossa confiança. A dificuldade e a realização. Entre a dificuldade e a realização precisa encontrar um homem. Entre a dificuldade e a realização precisa encontrar uma mulher posicionada em Deus de tal forma que nada consegue remover a sua confiança nele. Uma confiança inabalável. Isso não é brincadeira. Isso é mais sério do que a gente pode pensar, porque se aqui ou ali a gente não foi encontrado com essa confiança, querido, quantas pessoas eu vi naufragar nesse lugar aqui, e quantos eu vi naufragar ali naquele lugar. E muitas vezes esse lugar de realização ainda não era isso aqui, perto do que Deus tinha para fazer na vida daquela pessoa. Não era isso aqui, mas a pequena porção, a pequena parte do que Deus já se manifestava foi suficiente para ganhar o coração da pessoa. E mais um tchau para Jesus foi dado. Mas como é bom permanecer confiando. Como o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Como é bom você poder dizer isso. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o Deus em quem eu confio. É isso que ele estava dizendo. Eu conheço o Deus em quem eu deposito toda a minha confiança. Pastor, mas a corda está estralando para arrebentar. Ainda que arrebente, quem confia, confia de verdade. Quem confia não vive pelo que vê, vive por aquilo que crê. Eu estou falando com homens e mulheres que confiam aqui nessa hora, em nome de Jesus. Com a introdução dessa, você precisa celebrar o Senhor, por isso que eu vou dizer agora. Abra a sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, 2 Coríntios.
2 Coríntios. 2 Coríntios. Eu lembro de Paulo e Silas. Eles foram presos injustamente, tomaram uma surra, as suas costas estavam a carne viva. E com certeza naquele tempo os romanos faziam isso com os cristãos que eles pegavam. Eles batiam, depois jogavam salmoura nas costas deles. Paulo e Silas presos em um cárcere, com as mãos e os pés presos dentro daquela cela. Imagina, as costas toda em carne viva. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e louvavam o Senhor. A gente espera ouvir que eles questionavam. A gente espera ouvir que eles estavam desanimados da fé, pensando se valia a pena mesmo essa entrega total a Jesus, porque afinal a gente está sofrendo aqui. Mas não é isso que a gente vê. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam a Deus. Eu imagino eles cantando a grandeza de Deus. Eu imagino eles cantando sobre a sua confiança no Deus vivo. É possível, querido. É possível. Pastor, então qual é o benefício disso? Se Paulo e Silas confiavam, se o mesmo Jó confiava, qual é o benefício de tudo isso? Observa o processo na vida desses homens, o que aconteceu. Os estudiosos dizem que esse tempo de prova na vida de Jó foi por 9 meses. E olha o que aconteceu no final. Quando você vê lá em Jó capítulo 42, você vê que Deus derramou sobre Jó porção dobrada. Porque aquele que confia é mais ou menos assim, ó. Não toca aqui, porque é meu filho. Não toca. Mas se tocar, eu venho com porção dobrada sobre ele. Você entende isso, não? Você tem se sentido tocado em alguma área da sua vida? Então alegra o seu coração, porque existe porção dobrada de Deus para você. Alegra o seu coração. Quando a gente olha para Paulo e Silas naquele cárcere, naquela condição que parecia de total derrota, de repente, terremoto, sobrenatural se manifestando, porque sempre haverá manifestação do sobrenatural para aqueles que confiam. O cárcere inteiro, a cadeia inteira é abalada, cai tudo por terra. Agora todos os presos estão livres. O carcereiro entra em desespero. E sabe o que aconteceu? De uma situação que poderia ser uma grande derrota para aqueles que confiam, o Senhor reverte em salvação, reverte em bênção, reverte em grandes vitórias. Olha o que aconteceu. De uma prisão injusta ao primeiro momento, no final foi Paulo batizando o carcereiro e toda a sua família. Gerou salvação. Aquele que confia, o que ele tem para dizer sobre a caminhada da vida sempre será bom. Mas é muito fácil você conhecer uma pessoa que confia de uma que não confia, de verdade. Se você conversa com uma pessoa, ela sempre tem algo para falar mal de alguém, ela sempre tem uma decepção para expressar, ela sempre tem um porém na vida dela para contar, do porquê ela não viveu e do porquê ela não está vivendo o que Deus desenhou a seu respeito. É fácil de você identificar quem está de quem não está, quem é e quem não é. É nessa hora que a gente vê. Porque a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. É por isso que quando uma pessoa embriaga, ela fala. Tem pessoas que são muito quietas, muito caladas. Quando elas embriagam, elas começam a ficar falante. E fala cada bobeira, porque elas estão falando o que está dentro delas. Está lá guardado, lá dentro. 2 Coríntios capítulo 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Versículo 16. 5,
16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está traçando um paralelo entre o conhecimento teórico, só a teoria, e o conhecimento profundo que gera transformação. O conhecimento da vida de Deus, que é como uma bomba atômica dentro de uma pessoa, gera um impacto tão grande que aquela pessoa nunca mais é a mesma de um simples conhecimento teórico. E você sabia que você precisa cuidar muito sobre isso, porque você pode cair no lugar da teoria estando dentro de um lugar como esse. Você se acostuma em ouvir a palavra, você tem como comum ouvir a palavra. Isso não foi diferente com os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus estavam sempre perto dele. Eu fico pensando assim, olha, o que é estar perto de Jesus encarnado? Muitas vezes eu fico meditando nisso. Eu fico meditando até no que Jesus gostava de comer, o que Jesus gostava de beber. E eu olho para os irmãos de Jesus, daqui a pouco a gente vai olhar isso lá. Eles sempre perto de Jesus, sempre perto, mas eles não criam nele, porque Jesus se tornou uma pessoa comum para eles, mesmo sendo Jesus, se tornou uma pessoa comum. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo algo tão importante para nós. Segundo a carne, só apenas teoria, só apenas falar sobre Deus, falar por falar, falar porque você leu em um livro, falar porque você leu um versículo, falar por falar, qualquer um pode dizer. Mas aqui no final, ele diz assim, contudo agora, já não o conhecemos deste modo. Sabe o que ele está dizendo? Existe algo além disso. Existe algo mais profundo do que isso. Quantos estão acompanhando até aqui? Existe algo mais profundo do que isso. Existe algo mais profundo do que apenas a teoria. Existe um conhecimento de Deus que faz você viver uma transformação verdadeira, que faz você viver e desfrutar da vida de Deus. E é esse conhecimento que nós devemos buscar. É esse conhecer a Jesus que a gente tem que buscar. Porque presta atenção numa coisa, presta bem atenção nisso. Aonde faltou esse conhecimento, é a área da sua vida que você perece. Aonde faltou o conhecimento de Deus verdadeiro, o conhecimento da vida, o conhecimento profundo, é nessa área que a gente perece. Então vale a pena conhecê-lo, mas não apenas na teoria, mas conhecê-lo de verdade, a ponto de eu poder olhar para mim, olhar para dentro de mim e saber que eu carrego na minha vida marcas de Cristo. Eu carrego as marcas dele na minha vida. Olha, João, Evangelho de João, João capítulo 7. Evangelho de João capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 3. Os irmãos de Jesus lhe disseram, falando aqui sobre os irmãos de sangue de Jesus mesmo. Os irmãos de Jesus lhe disseram: sai daqui e vai para a Judeia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazes. Sabe o que eles estavam dizendo? Se você é esse mesmo que você diz ser, por que você não vai logo para o grande centro e faz esses milagres para que você seja reconhecido de uma vez? Porque a gente está ouvindo você dizer que você vai ser reconhecido. Então por que você não usa esses milagres e já seja logo reconhecido? Sabe o que é isso aqui? É o lado oposto do Evangelho. E mais uma vez eu preciso falar sobre isso aqui. Isso foi uma das coisas uma das grandes tragédias que a psicologia trouxe para dentro da igreja. Porque a psicologia ela faz uma coisa: pastor, você tem alguma coisa contra? Não.
Tem pessoas que precisam disso mesmo. Mas até um certo ponto. Mas isso nunca vai substituir uma verdadeira experiência com Deus. Mais uma vez eu vou repetir. Há pessoas que precisam disso mesmo. Precisam disso. Mas isso nunca vai substituir uma verdadeira experiência com Deus. Amém? Entenderam até aqui? Mas o que acontece? A psicologia, ela tira Deus do centro. E a pessoa passa a ser o centro da sua própria vida. Eu sou importante. Eu preciso me preocupar comigo mesma. Eu sou importante, não a Deus. Não é Cristo. E o que acontece? Deus é removido do centro da pessoa, da vida da pessoa, e o eu passa a ser o centro da minha vida. E quando o eu passa a ser o centro da minha vida, sabe o que acontece? É insuficiente. O meu eu é insuficiente para atender as demandas da vida. Só Ele pode atender as demandas da vida, porque Ele é a fonte inesgotável. Você não é a fonte inesgotável. Você não é. Então aqui eles estavam, era mais ou menos isso que eles estavam dizendo para Jesus. Assume logo a posição do centro. Chama logo a atenção para você. E olha o que Jesus responde. Olha a continuidade aqui do assunto. O assunto continua. Versículo 4. Ninguém que procure ser conhecido em público faz coisa alguma em oculto. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois até os seus irmãos não criam nele. Até aqueles que andavam perto de Jesus, aqueles que cresceram com Ele, ouvindo tantas maravilhas, coisas tão profundas, tinham Jesus como comum. Isso aqui é como pegar uma fonte inesgotável e decidir fechar essa fonte. Não confiar é como decidir fechar a fonte inesgotável. Os irmãos de Jesus eram assim. Mas olha só, eu preciso entender uma coisa: quanto Jesus e a sua palavra têm afetado a minha vida. É isso que eu preciso responder. Quanto Ele e a sua palavra têm afetado a sua vida. Quanto Ele e a sua palavra têm afetado o seu caráter. Tem afetado a sua generosidade. Tem afetado a sua maneira de conviver, de relacionar. Tem afetado o seu casamento. Porque se você é casado e você não aprendeu nem o básico do casamento, que é ceder, é preciso rever algumas coisas. Como assim ceder, pastor? Você sabe aquela guerra que existe dentro do lar para ver quem está certo? Aquela disputa para ver quem ganha a discussão? Aquela disputa para ver quem consegue machucar mais o outro? Isso aqui não acontece com ninguém aqui não, mas você deve conhecer alguém que faz isso. Aquela disputa, se não aprender a ceder, a casa que é para ser um lugar de manifestação de Deus, a casa que é para ser verdadeiramente um lar, um lugar onde é estabelecido por Deus, vira um inferno. Porque lá tem dois que, independente da idade, viu, queridos? Independente da idade, se isso não acontece na relação a dois, no casamento, precisa amadurecer. Independente da idade, são dois meninos convivendo debaixo do mesmo teto. Infelizmente. Imagina só, qual é o ganho que uma família tem, porque em uma discussão, um foi o certo e o outro foi o errado da história. Que paz que isso vai gerar num lar? Que harmonia que isso vai gerar numa casa? Você de cá dizendo, eu venci, essa eu venci. Não, a outra de lá dizendo, não, você está errado, eu estou certo. Para quê? Para que isso? Você entende como o Senhor e a sua palavra precisam afetar o nosso interior? Você observa como a gente precisa carregar suas marcas dentro de nós? Então coisas básicas, se a gente não carrega as marcas dele dentro de nós, no nosso caráter, no nosso interior, se a gente não carrega as suas marcas, a gente reprova em coisas que são básicas. E o tempo vai passando, vai passando. E a gente vai se distraindo com essas coisas. Eu sou certo. Não, eu sou errado. Não, você está certo. Não, você está errado. E o tempo vai passando. E a gente, pela nossa atitude, decidiu
fechar a fonte inesgotável. Quanto o Senhor e a sua palavra têm afetado nós. É isso que faz a diferença. No meio dos seus amigos, no meio da sua convivência no dia a dia, você é uma pessoa diferente. E você não é diferente, não é para chamar atenção para você. Você é diferente porque em Deus você se tornou diferente. Você é diferente porque você foi impactado pelo amor de Deus. Você não dá conta mais de ser a mesma pessoa de antes. É diferente, porque Deus impactou você. Você foi tomado por Deus. Não é aquela coisa como esses dias nós falamos sobre isso aqui. Não é só mudar o comportamento, é mudar a natureza. Porque se você muda apenas o comportamento para ser aceito por um meio, pelo ministério, igreja, trabalho, meio de convivência, amizade, se você muda apenas o comportamento, quando a pressão chegar, nós vamos conhecer quem é você de verdade. Quando a chapa esquenta, a gente vai conhecer quem é de verdade. Mas se mudou a natureza, pode ser aqui nesse extremo, como a gente falou, ou pode ser nesse outro extremo aqui, ó. Você é, porque a nova natureza agora é realidade na sua vida. Você é uma nova criatura. Você está em Cristo agora, tudo se fez novo. Mudou, é outro homem, é outra mulher. Você não consegue mais ser mais a mesma pessoa. E aí no meio que você convive, você é alguém diferente. E no primeiro momento as pessoas podem até brincar com você, fazer gracinha com você, fazer piadinha com você, mas pode ter certeza, quando a água chegar no nariz, nessas pessoas, a primeira que elas vão se lembrar é de você. Me ajuda. Eu preciso que você me ajude. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Esse culto de domingo está com cara de culto de quarta-feira. Glória a Deus por isso. E você sabe que esse é um desejo que eu tenho? Quantas vezes a gente tenta fluir na palavra aqui, como a gente muitas vezes flui num culto de quarta-feira, mas pelo coração das pessoas muitas vezes é difícil de fluir, mas hoje aqui está bonito de ver. Louva a Deus pela sua vida, viu? Glória a Deus por isso. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Provérbios 4, 18. Olha o que diz: a vereda dos justos, ou seja, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe o que está mostrando aqui? Que não é um botão que aperta e antes era assim, agora é assim. Não é desse jeito. É uma transformação progressiva, mas precisa existir a transformação progressiva. Você precisa olhar para você hoje e observar a sua vida para trás e dizer: opa, muita coisa já mudou, muita coisa já não faz parte de mim. Porque a conversão, sabe o que é a conversão? É você indo para essa direção, segundo você mesmo, segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios planos, e de repente houve uma conversão. Agora você quer andar segundo Deus, você quer andar segundo a direção de Deus, conforme a Deus. Isso é uma conversão. Isso é apenas o primeiro passo. Aí você conhece e você precisa prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Sempre lembra disso. Quando a sua carne começar a querer desanimar você de ouvir uma palavra como essa, que você está ouvindo aqui hoje, lembra dos dois extremos. Eu preciso ser aprovado ali, e eu também preciso ser aprovado lá. Porque se eu não for aprovado nem aqui e nem lá, eu posso perder grandes coisas da parte de Deus para mim. Grandes coisas. E Deus não chamou você para ser um cristão frustrado. Deus não chamou você para ser uma pessoa frustrada. Deus não te chamou. Sabe onde eu vejo muito isso? A pessoa que manifesta intolerância é uma pessoa frustrada em Deus. Porque ela não conseguiu. E ela entende
que ela não consegue, então ela fica apontando para os outros. Ela fica sempre apontando para os outros, procurando falha nos outros, procurando erro nos outros. Deus não te chamou para ser uma pessoa frustrada. O que Ele planejou para você, Ele é o que mais deseja tornar isso realidade. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. É uma progressão, mas eu preciso olhar para a minha vida e entender, está havendo mudança. Se você olhar para a sua vida hoje, o que você pode dizer? Deus tem afetado tanto a minha vida, o Senhor tem afetado tanto a minha vida com a sua palavra, que eu já não sou mais o mesmo. Coisas têm mudado dentro de mim, coisas têm sido removidas dentro de mim, coisas têm sido alinhadas dentro de mim. Se eu posso dizer isso, louvado seja Deus, você está caminhando. E foi assim que aconteceu. No meio dos irmãos de Jesus, um chamado Tiago, quando Jesus ressuscita, antes de Jesus aparecer para os apóstolos, Jesus apareceu para Tiago, seu irmão. E ali, Tiago, que só tinha a teoria sobre Jesus, agora Tiago tem uma experiência verdadeira com o Senhor. Quando você abre nas Escrituras lá o livro de Tiago, e você vê quanta coisa profunda, quanta coisa importante Tiago deixou escrito naqueles 5 capítulos ali, você vê que somente um homem que teve um conhecimento profundo, um encontro verdadeiro com o Senhor, pode deixar registrado palavras como essa. Vamos terminar aqui, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 12. Filipenses 3, 12. Filipenses 3, 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, olha o que Paulo está dizendo, mas prossigo para alcançar, Dê liberdade ao Senhor nessa noite, para Ele tomar o lugar da ansiedade na sua vida, com fé, para Ele remover esse lugar de ansiedade na sua vida, e nesse lugar de operação da ansiedade, começar a ver a manifestação de fé. Porque é assim, a gente nunca teve interesse pelas coisas de Deus, a gente nunca se importou com as coisas de Deus, mas quando a gente vem para Deus, nós queremos tudo para a semana passada, sim ou não? Vai levando a vida do jeito que quer, vai empurrando do jeito que quer, segundo mim mesmo, segundo mim mesmo. De repente, não, agora eu preciso andar com Deus, porque é só com Deus mesmo. E graças a Deus por esse entendimento. Um dia eu entendi assim também, porque um dia eu andei para lá. Aí a ansiedade toma o lugar da fé. Tem que acontecer para a semana passada. O Senhor está demorando. Eu estou buscando, estou até indo nesse sal da terra aí, estou buscando, não está acontecendo, Senhor. Estou buscando, não está acontecendo. O que é isso? Como é o nome disso? Ansiedade. Porque a fé não procede assim. A procedência da fé é diferente. Olha só, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui alcançado por Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Agora, porque eu entreguei minha vida a Ele, eu não estou buscando mais o que eu quero, agora eu estou buscando o que Ele quer para mim. O que é que o Senhor tem para mim? É isso que eu quero alcançar. Aí sabe o que acontece nessa hora? Talvez tenha um grande líder dormindo dentro de você. E quando você abre o seu coração para Deus, Ele desperta esse grande líder que está aí dormindo dentro de você, que vai impactar muitas vidas, que vai alcançar muitas pessoas, que vai abençoar muita gente. Mas se a gente não entende isso aqui, a gente acha que mudou o sentido, mas a gente continua buscando Deus para mim mesmo, Deus para mim mesmo, Deus para mim mesmo. Mas quando eu entendo, não é minha vontade, não é o que eu quero, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor tem para mim, é isso que eu quero.
É isso que eu quero. Esses dias uma pessoa perguntou assim para mim: pastor, fala uma falha que você tem. A gente ouve de tudo, porque às vezes tem pessoas que olham para a gente e acham que a gente não tem falha, né? E uma pessoa perguntou: fala uma falha sua. Eu disse para ela: eu sou uma pessoa muito tímida. Mas como, pastor? Você é tímido? Como? Se eu chegar num lugar, pessoa que não é tímido, ele chega num lugar, ele não tem dificuldade de fazer bagunça, de falar alto, de fazer o estardalhaço, sim ou não? Se eu chego num lugar, eu não tenho coragem de fazer isso. Se não for impulsionado por Deus, eu não tenho condições de fazer isso. Eu sempre falo para as pessoas que estão comigo em cima da plataforma: eu nunca subi essa escada de cabeça levantada, se você prestar atenção, porque eu sei quem me sustenta quando eu piso naquele primeiro degrau ali. Mas quando eu chego aqui em cima, eu levanto a minha cabeça, eu sei quem me sustenta nesse lugar. E aí eu vou para cima mesmo. Mas não é que sejamos perfeitos, mas eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado pelo Senhor. Vamos dando um passo após outro, um passo após outro, um passo após outro, porque lá no passado um dia Deus falou comigo: você é um líder. Se eu deixasse a timidez falar mais alto, eu diria: Deus, olha, o Senhor errou o endereço. Dessa vez o Senhor errou o endereço. Mas agora eu não queria mais a minha vontade. O que o Senhor quer para mim? Eis-me aqui. E o Senhor me impulsionava a pregar o Evangelho. Comecei a pregar em escola, comecei a pregar nos bairros, nas casas, nas ruas. Aquela ousadia que até eu ficava assustado muitas vezes. Só que em outras, eu tremia por dentro, que se as pessoas pudessem ver, elas nem observavam o que eu estava dizendo. Mas eu nunca parei por isso, porque eu quero a vontade dele para mim. Eu quero a vontade dele para mim. Eu não quero ser um cristão frustrado. Eu não quero ser uma pessoa frustrada. Eu não quero dizer um dia que o meu motivo por ter parado foi isso, foi aquilo, foi aquilo. Eu quero poder olhar para trás e dizer: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu vivi tudo que o Senhor tinha para que eu vivesse. Amém? Olha o que ele disse para terminar, versículo 13: irmãos, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, deixo do saudosismo. Ah, pastor, bom mesmo era lá na Piracicaba. Então quer dizer que o que Deus tinha para fazer era só lá? Não tem novidade de vida? Ah, bom mesmo era quando era lá na Cascavel. Oh, bom mesmo é quando era no primeiro ano aqui na Avenida Florianópolis. Larga de saudosismo. Você vai fechar mesmo a fonte inesgotável? Você vai ficar só com aquilo lá e vai deixar de reconhecer que a fonte é inesgotável? E se é inesgotável, hoje eu preciso dizer: é o melhor dia da minha vida. Hoje eu preciso dizer, porque de lá para cá já se passaram alguns anos. Se eu conheci e prossegui conhecendo o Senhor, hoje eu posso dizer: é o melhor dia da minha vida. Diga comigo: hoje é o melhor dia da minha vida. Para você acreditar, hoje é o melhor dia da minha vida. Uma coisa faço-me, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Olha só o que ele está dizendo: tem coisas de Deus diante de você, esperando por você. E aí você fica olhando para trás, você fica vivendo de saudosismo, e Deus dizendo aqui: olha, eu tenho coisas grandes diante de você. E você, o sentido de Deus é aqui, você andando de costas para o que Deus tem. Você não está dando as costas, não é para um homem não, você está dando as costas para o Deus que tem coisas grandes diante de você. Aí você fica preso no passado, olhando para o passado. Bom era lá, bom era lá. Você sabe por que era bom? Porque é o tempo de menino. Já viu o bebezinho? Olha o pequenininho ali no colo. Mamadeirinha, ele mama mamadeira ou no peito? Mamadeira? Os dois? E tem uns que é mais, eles são inteligentes. Eles já vão com tudo, desfruta de tudo que tem direito. Mamadeira, a mamãe coloca o peito para mamar, dá banho, carrega no colo. Você sabe por que vive o saudosismo? Porque não foi um tempo onde você foi carregado no colo. Aqui agora você tem que amadurecer, você tem que crescer, você tem que caminhar pelas próprias pernas, você tem que decidir por você mesmo. Não tem ninguém para ficar impulsionando, pegando você no colo mais. Só que eu digo para você, existem coisas grandes de Deus diante de você.
Decida crescer, decida ser um cristão maduro. E você todo dia você vai poder levantar a sua mão e dizer: hoje é o melhor dia da minha vida, porque agora eu conheço Deus mais do que ontem. Hoje eu conheço Deus mais do que ontem. Amém? Prossigo para o alvo, versículo 14. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos estar em pé? Vamos agradecer ao Senhor? Hoje eu estou sem relógio. É bom vir sem relógio. Eu acho que eu vou começar a fazer isso. Levanta suas mãos bem alto. Se hoje é o melhor dia da sua vida, levanta suas mãos bem alto. Você define o melhor dia da sua vida pelas conquistas de fora? Ou pelo Deus em que você tem a oportunidade de conhecê-lo todos os dias? Aonde estão definidas as suas conquistas? Querido, o que acontece por fora é apenas o reflexo, é apenas a manifestação das conquistas de dentro. É apenas o refletir, a manifestação das conquistas de Deus que aconteceu dentro de você. Eu estou vendo o Senhor conquistando territórios aqui nessa hora. Eu estou vendo o Senhor conquistando corações aqui nessa noite, como nunca antes. Eu estou vendo o Senhor podendo avançar com pessoas aqui nessa noite. Eu estou vendo o Senhor acessando lugares no coração de pessoas aqui que Ele ainda não tinha conseguido acessar. Isso significa um novo tempo de Deus para você. Isso significa que há coisas grandes dEle para se manifestar. E não somente nós, mas através de nós faremos com que o mundo cante a sua grandeza. Com que o mundo cante a sua grandeza. Nós cantaremos a sua grandeza. E através das nossas vidas, por onde nós passarmos, o mundo cantará as grandezas do Senhor. Porque nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti no dia mau. Nós confiamos no Senhor nos dias gloriosos. Nós confiamos no Senhor em todo o tempo. O Senhor jamais será esquecido. Ao Senhor nós damos a glória. Ao Senhor nós damos todo o louvor. Ao Senhor, o Senhor jamais será esquecido. Sim, sim. Levante as suas mãos e adore. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Um instantinho. Eu não sei se você conhece. Tem uma cantora gospel chamada Ludmila Ferber. Essa mulher, há uns 4, 5 anos, eu não sei ao certo, ela tem enfrentado um câncer. Se você procurar vídeo dela atual na internet, você vai ver aquela mulher, ela está curioso. Eu estava dentro de um estádio, do Estádio Nacional em Brasília, 2019. Essa mulher cantando naquele lugar. Para você ter uma ideia, em algum momento dela ali cantando, ela precisa ajoelhar, porque ela perde a força das pernas. E aquela mulher disse algo assim: o câncer nos pulmões. Câncer nos pulmões. Aquela mulher disse assim: enquanto houver fôlego de vida em mim, eu cantarei as grandezas do Deus que me deu esse dom. Sabe o que eu vejo nessa hora? Muitas vezes a gente precisa começar a entender o que é problema de verdade. Porque tem coisas que nos embriagam, tem coisas que tomam a nossa mente, que a gente considera como problema, querido. Você olha para uma situação como essa, que isso sim, essa mulher poderia considerar como um grande problema, mas ela não se dá o direito de abrir a boca em nenhum momento e dizer isso é um problema. Em todo o tempo você vê ela adorando a Deus. Quando eles cantam aqui, toda a terra
toda a terra, o que mesmo? Toda a terra adorará. Sabe o que eu vejo? Toda a terra chamada coração. Esse coração aí, essa terra chamada coração, que em um tempo passado se plantava tudo e nascia tudo, as ervas daninhas principalmente, mas agora essa terra chamada coração adora ao Deus vivo, adora ao Deus vivo com todo o seu fôlego. Então levante as suas mãos e adore ao Senhor. Faça isso por você. Há grandes coisas esperando por você. Olhe para frente. Olhe para o alvo. Olhar para frente não significa apenas olhar para o nada. Olhar para frente significa olhar para o alvo. Olha para Ele. Olha para Ele, nada terá poder de detê-lo. Olha para Ele, nada terá poder de parar você. Olha para Ele e o que Ele diz, o que Ele tem, o que Ele projetou, isso sim prevalecerá. Olha para Ele. Olha para o autor e consumador da sua fé. Ele é o autor da fé que funciona. Existe uma fé dentro de você que funciona. Que essa fé seja ativada agora mesmo, se porventura não estava. Que essa fé seja ativada agora mesmo, em nome de Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador dessa fé. Ele é responsável em pegar os que confiam nele e levá-los a viver a plenitude do que Ele projetou, a viver a altura, a largura, a profundidade do que Ele prometeu. Receba em nome de Jesus dessa unção. Receba a unção para romper na sua vida. Barreiras em nome de Jesus estão sendo quebradas. Empecilhos estão sendo removidos nessa hora em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus unção para romper. Receba unção para romper. Receba unção para romper. Unção para romper. Em nome de Jesus. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Santo, grande tu és Deus. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Vai nessa fé, homem guerreiro. Vai nessa fé, mulher valente. Vai nessa fé. Se levanta para vencer amanhã em nome de Jesus. Se levanta para vencer em nome de Jesus e não ser vencido. A começar pelos antigos inimigos interiores. Se levante para vencer. Diga comigo, eu me levanto para vencer. Porque eu tenho um Deus que me sustenta. Diga isso, eu tenho um Deus que me sustenta. Que o amor desse Deus esteja sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja sempre, sempre, sempre real na sua vida, em nome de Jesus.